Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus. Nós estamos no nosso estudo de quarta-feira, às 19h30, da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, também da Igreja Presbiteriana de Colina e também da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada e das nossas igrejas que estão sendo plantadas no sertão da Bahia, na cidade de Brotas, cidade de Núbia e Piatã, uma dessas três cidades lá no sertão da Bahia, realizando um trabalho em parceria com o Instituto Água Viva e com a AMES, e para nós tem sido motivo de muita alegria. Nós temos estudado sobre o tema Ele vai voltar, e nesse tema nós estudamos nas 2 quartas-feiras passadas sobre o subtema que nós chamamos de módulo sobre o milênio. Nós conversamos sobre o milênio. Nós tivemos a contribuição de irmãos muito queridos da nossa igreja e da equipe pastoral para debatermos esse assunto, que é um assunto que tem tido grande discussão no seio da igreja ou das igrejas, dentro de das diferentes correntes teológicas que cada uma defende. Nós conversamos sobre a corrente pré-milenista histórica, quando nós trouxemos esse pensamento, aquilo que é defendido por essa corrente pré-milenista histórica. Nós também falamos sobre o pré-milenista dispensacionalista, falamos sobre aquilo que eles defendem, os seus pensamentos, as suas teses, os seus pensamentos, as fundamentações bíblicas e também sobre as refutações bíblicas diante daquilo que nós acreditamos. Falamos sobre a corrente pós-milenista, da mesma forma que as demais, e nós defendemos a corrente que nós acreditamos ser, que é a milenista, e nós falamos sobre o milenismo. Conversamos sobre as fundamentações bíblicas desta corrente, falamos a respeito daquilo que Jesus nos ensina nos evangelhos, falamos sobre os ensinamentos dos apóstolos e também, de maneira especial, no livro do Apocalipse. Nós sabemos sobre a volta de Cristo que ela vai acontecer no tempo de Deus. Ela será inesperada e ela será para todos. E nós conversamos um pouco a respeito disso, falamos na introdução, palavra do reverendo Jonatas a respeito desse assunto, foi muito edificante e também nós aprendemos com ele. E falando sobre a volta de Cristo, sabemos sobre a imprevisibilidade da volta de Cristo. Cristo não nos falou o dia nem a hora que ele vai voltar. E Satanás tem usado ao longo da história da humanidade homens e também mulheres para poder afirmar de maneira falsa, marcando assim uma data da volta de Cristo. Nós pesquisando e trazendo aqui apenas alguns, tem muitos, quero só trazer algumas previsões que ao longo da história mostraram-se mentirosas. E eu disse que Satanás tem usado essas pessoas porque muitas pessoas elas têm perdido a sua fé, trazido ao seu coração a descrença da volta de Cristo por conta destes homens e mulheres que têm afirmado de maneira mentirosa a volta de Cristo. E com isso tem nascido no coração de muitas pessoas não apenas a dúvida, mas a descrença. Não apenas a dúvida, a descrença, mas também eles caçoam da gente. E eu digo que isso é muito importante porque a mensagem que nós recebemos como igreja a anunciarmos ao mundo é que Jesus ele vai voltar. Essa é a nossa mensagem. Embora não sabemos o dia, embora não sabemos a hora, mas nós afirmamos com todo o nosso coração, com toda a nossa verdade, com tudo aquilo que nós acreditamos, que Jesus ele há de voltar. E nós anunciamos isso
com toda a verdade do nosso coração, porque nós cremos nesta verdade. Mas nós não podemos dizer o dia e nem a hora. E aí nós olhamos na história, vimos que o vidente Nostradamus, que viveu de 1503 até 1566, ele teve as suas profecias interpretadas e muitos afirmaram que ele voltaria de 1999 a 2000, entre 1999 e 2000. E nós que vivemos este ano, nós vimos a aflição de muitas pessoas falando a respeito da volta de Jesus Cristo. Não somente ele, mas um pregador, William Miller, dos Estados Unidos, ele, lendo o livro de Daniel, ele então decifrou do livro de Daniel, marcando uma data para 21 de março de 1843. Quando chegou a data, Jesus não voltou, ele pediu perdão e falou assim: meus irmãos, errei a data, errei o ano. Não é de 43, mas sim de 1944. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe que mais homens, previram a volta de Jesus Cristo e também não tiveram sucesso. Quando a gente olha para a igreja adventista do sétimo dia, quando marca a volta de Cristo, quando a gente olha também para a linha religiosa espírita, kardecista, quando a gente olha para a história de Chico Xavier, ele previu a data limite para o dia 20 de julho de 2019. Ele disse: olha, a volta de Cristo será até 20 de julho de 2019. Mas quando a gente olha para essa verdade, a gente percebe que não é alguma coisa que há uma pergunta de quando Jesus vai voltar, e essa pergunta não é do tempo apenas recente, da pós-modernidade. A gente sabe que essa pergunta ela foi feita até Jesus Cristo. Os discípulos perguntaram a Jesus se ele podia dizer qual seria o dia que sucederia a sua volta, e Jesus disse que não tinha uma data específica. Apóstolo Pedro também foi questionado por quanto da volta de Jesus Cristo. No entanto, que no capítulo 3 da sua segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 4, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Aqui é o versículo 3, o versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, aqui o questionamento de muitas pessoas, e questionamento a Pedro: pois espera aí, onde está a promessa da sua vinda? Porque muitos que falaram que Jesus havia de morrer, eles já morreram. Os apóstolos, alguns deles que afirmaram que Jesus ia voltar, esses apóstolos já morreram e a volta de Jesus não se deu, e estava nascendo no coração de muitas pessoas a dúvida, e não apenas a dúvida, mas também a descrença desta grande mensagem verdadeira sobre a volta de Jesus Cristo. E Pedro não deixa sem resposta. Pedro, ao ser questionado no seu tempo, onde está a promessa da sua vinda? Pedro ele vai responder no capítulo 3, ainda no capítulo 3, no versículo 8 e versículo 9, quando ele vai dizer: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então,
Pedro ele vai explicar aqui, e ele vai falar de tempo. E ele vai falar, quando ele vai falar aqui de tempo, ele vai falar para os seus ouvintes que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele vai falar em outras palavras que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós vivemos o Cronos e estamos presos ao Cronos. A gente fica preso ao relógio, ao horário. Hoje, o nosso estudo bíblico, ele teve que começar às 19h30. Tem a hora de acabar também, fiquem tranquilos. Mas nós ficamos presos ao tempo. Nós estamos limitados ao Cronos. A nossa vida como um todo. Nós temos o dia que marca o nosso nascimento e temos um dia que vai marcar a nossa morte. Nós estamos presos a esse tempo. Nós não podemos visitar o passado, nós não podemos visitar o futuro. Nós vivemos o hoje, o agora. Nós não podemos nos deslocar no tempo. Já Deus não. O tempo de Deus não é o Cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos. Deus ele vive um tempo em que não pode ser medido. Deus vive num tempo onde não pode ser dimensionado. E Ele é aquele, e somente Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Para Ele não existe início nem fim. Para Ele existe a eternidade. E Deus ele vive essa eternidade. E quando a gente percebe a resposta de Pedro, ele traz esta palavra aos seus ouvintes na sua época e também a nós hoje. Quando falamos da expectativa da volta de Cristo, não é uma expectativa por conta de fatos que aí nós vamos falar posteriormente sobre os sinais, mas há muitas pessoas que viram alguns sinais, interpretaram esses sinais como sinais da volta de Cristo e volta eminente. Por exemplo, quando veio a notícia da AIDS, eu estou pegando um pouco bem mais recente, né? Quando a gente viveu a virada do milênio, que nós já falamos, que homens até já previram a volta de Jesus para o ano de 2000, como o caso Chico Xavier, e muitos ficaram aguardando a volta de Jesus Cristo nessa virada do milênio. Agora, mais atualmente, com respeito ao coronavírus, certo? Essa pandemia que está assolando, quantas pessoas afirmaram que por conta desse coronavírus, por conta desse vírus, era uma mensagem final da volta de Jesus Cristo. Aí veio ainda aqui no Brasil a praga, a chegada no Brasil que ainda não chegou, a praga dos gafanhotos que está na Argentina, né? Nós vimos ontem o ciclone Bomba que devastou Florianópolis, a região sul do Brasil. A gente vê aí essas previsões mentirosas e coisas mais. Sabe, há uma expectativa no coração das pessoas muito grande a respeito da volta de Jesus Cristo. E quando a gente fala a respeito disso, a gente pergunta, por que falar sobre a expectativa da volta de Cristo? Quero te dar algumas razões. A primeira, cada dia que se aproxima, cada dia que passa, mais se aproxima desta verdade. E é lógico isso, pastor, isso é óbvio. E como é óbvio a gente pensar a respeito disso, sabe, a respeito da volta de Jesus Cristo, que ela será eminente, ela pode acontecer a qualquer tempo, e nós que estudamos, nós que somos da corrente teológica milenista, nós acreditamos que o milênio ele já existe, já está sendo vivido desde quando Jesus ele ressuscitou e ele foi aos céus. Nós acreditamos que desde quando Jesus ressuscitou, o milênio ele foi inaugurado. Jesus está sentado no trono e todas as coisas acontecem segundo lhe apraz. Tudo está sendo coordenado, comandado, organizado e de maneira muito especial por Deus. Deus está no governo de todas as coisas. E cada dia que passa se aproxima desta verdade da volta de Jesus Cristo. A outra verdade, outro motivo pelo qual devemos falar sobre essa expectativa da volta de Cristo é que Jesus nos convida a vivermos com essa expectativa.
Jesus nos ensina a vivermos com essa expectativa. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, Jesus vai nos ensinar as seguintes palavras: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então a palavra de Deus ela é muito clara com respeito a isso. Ela nos ensina, através da própria palavra de Jesus Cristo, a nós focarmos a nossa expectativa não neste mundo que a gente vive. Ele nos ensina que este mundo que nós vivemos, este mundo jaz do maligno. Este mundo aqui é um mundo que a gente está vivendo apenas de passagem. Como eu já disse, nós temos um dia que marca o nosso nascimento e um dia que marca a nossa morte. Alguns já morreram e tem já essa data já fixada, mas muitos de nós que ainda estamos vivendo, nós não temos ainda esta data pré-fixada, embora humanamente falando, mas diante de Deus nós já temos, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja. E ele vai aconselhar a cada um de nós: olha, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Jesus não está falando aqui para deixarmos de trabalhar. Jesus não está dizendo aqui para nós não lutarmos para uma vida melhor. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte: não firme as suas expectativas neste mundo que vocês estão vivendo, nem nas coisas deste mundo. A gente percebe também que foi os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram a gente a isso. Quando lá, apóstolo Paulo, ele no capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Apóstolo Paulo aqui ele traz essa visão, sabe? Essa visão do céu, essa visão que traz uma expectativa no seu coração. Ele vai dizer: olha, o viver para mim não é as coisas deste mundo. O viver para mim não é a expectativa quanto às coisas que este mundo pode me oferecer, mas o viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque as coisas que nos aguardam no céu é infinitamente melhor a tudo aquilo que nós temos aqui na terra. Tudo aquilo que nos aguarda no céu é infinitamente melhor a tudo aquilo que nós temos aqui no céu. Pedro ele vai dizer para a gente, com respeito a essa expectativa, Pedro ele escreve duas cartas. E na sua primeira carta, apóstolo Pedro ele começa a sua primeira carta falando dessa expectativa dele, da morada eterna. E ele vai dizer para a gente no capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do versículo 3, eu vou ler apenas o versículo 3 e o versículo 4, mas se você ler o capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12, você vai ver a expectativa de Pedro com respeito à expectativa da volta de Cristo. Ele vai falar isso de maneira muito alegre, feliz. Ele vai falar diante de um sentimento no seu coração cheio de esperança, e que provê a ele uma força para enfrentar as tribulações. E a tribulação que ele está vivendo nessa época era de fato a perseguição da igreja. E ele vai dizer no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Versículo 5, ele vai continuar: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha o que Pedro vai dizer. Ele vai trazer isso
para a gente, diante da nossa convicção de fé e esperança na volta de Jesus Cristo. Falamos de Paulo, falamos de Pedro e, por que não falarmos de João? Para falarmos de João, é necessário ler o livro do Apocalipse. Sabe, irmãos, Apocalipse é um livro que fala dessa grande revelação, pela graça, que Deus deu a João na ilha de Patmos, aonde ele pôde vislumbrar tudo aquilo que Deus havia reservado. Deus está reservado para cada um de nós vivermos na eternidade. A vida terrena, queridos, nos toma tanto tempo que não nos sobra tempo para reflexão a respeito dessa expectativa da volta de Cristo. Ficamos tão presos no presente, nas coisas passageiras, sem valor aqui da terra, que a gente dificilmente para durante o dia e fala assim, puxa vida, deixa eu aqui refletir um pouco, alimentar um pouco a minha alma diante da esperança maior que nós temos da volta de Cristo. E essa é uma realidade que nos dá consolo em vivermos tempos difíceis aqui neste mundo, é saber que este mundo aqui, ele tem um fim. É saber que haverá um fim de toda a nossa aflição, haverá um fim de todo o nosso sofrimento, haverá um fim de toda perseguição, haverá um fim de toda tentação, haverá um fim de todo pecado que reina, que atua na vida humana, e isso vai ter um fim, irmãos, e o fim será com a volta de Jesus Cristo. Por isso a nossa expectativa, por quanto à volta de Jesus. Sabe, alguns pensam que a expectativa na volta de Jesus Cristo é apenas para viver o céu. E algumas pessoas têm uma visão do céu, a morada do céu, como um lugar onde não tem trabalho, um lugar onde não tem que estudar, um lugar onde não tem que acordar cedo para poder labutar, para ganhar o pão, sabe, pelo suor do rosto. Há muitos que pensam e refletem e desejam o céu diante desses anseios. Mas o maior anseio nosso de viver o céu é retornarmos a viver a plenitude da presença de Deus e a plenitude daquilo que nós fomos criados, da nossa criação. Nós vamos viver no nosso coração, na nossa vida, a plenitude da presença de Deus. Imagina o que é isso, meus irmãos. Imagina você não ter na sua vida, no seu coração, nenhum resquício da natureza pecaminosa, da natureza humana dentro da sua vida. Como que nós almejamos isso? Tentamos viver isso de maneira angustiante. Tentamos viver isso diante dessa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, a cada dia, e é uma luta desenfreada. A buscarmos essa imagem de Cristo a cada dia na nossa vida. Lá no céu não. Lá no céu nós viveremos de maneira natural. Não teremos que lutar contra nossos desejos, contra as nossas vontades. E por isso, irmãos, eu quero fazer um apelo a você. Se desprenda das coisas aqui da terra, das dificuldades, das lutas, dos sonhos não conquistados, ou até mesmo das conquistas. Quantas pessoas se prendem às suas conquistas pessoais e acham que, sabe, alcançaram o topo e vivem diante dessas conquistas, e essas conquistas tomam o seu coração. Um dia vai deixar tudo aqui? As frustrações, os desejos, as enfermidades, a cobiça, a carne, tanta coisa, sabe, que ocupa o nosso coração, que rouba o nosso tempo, para que a gente não possa desfrutar dessa expectativa da volta de Cristo. E por que refletir sobre a volta de Cristo? Porque viver diante dessa expectativa
Algumas pessoas podem dizer, mas pastor, é algo tão real, tão irreal, algo tão distante, algo tão inatingível, algo para mim incompreensível. Mas eu gostaria de apresentar a você uma única razão, que eu acredito ser suficiente para convencer você a viver com expectativas sobre a volta de Cristo. E esse é parte do nosso estudo sobre a volta de Cristo, sobre esse tema que a gente tem estudado. E a gente tem falado sobre neste módulo agora que começamos hoje, falando sobre expectativas e sinais da volta de Cristo. Hoje nós estamos falando sobre a expectativa. Na próxima quarta-feira que tiver o nosso estudo, nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo. Mas eu quero tratar com você e falar para você e dar a você apenas um motivo que eu acredito ser suficiente para te convencer a viver diariamente com essa expectativa. E a única razão que eu gostaria de apresentar a vocês é que no céu é o lugar onde nós viveremos a eternidade. Quando Cristo voltar, nós passaremos a viver a eternidade. Quando Cristo voltar, quando a trombeta soar, quando todos os joelhos se dobrar, nós vamos dizer, acabou. Só que não é acabou. Não é acabou, fim. Acabou a luta. Acabaram as tristezas. Sabe, irmão, quantas tristezas alimentam o seu coração? Quantas tristezas alimentam o meu coração? Elas terão fim. Vai acabar o choro. Nós não vamos mais chorar. A Bíblia não fala se lá no céu vai ter choro de alegria. Mas aquele que enxuga do rosto toda lágrima, ele vai enxugar do nosso rosto toda a nossa lágrima. Só que não é um acabou para essas coisas. Mas há um novo começo. Há o início de algo que nunca mais vai acabar. Vai ter o início de uma eternidade. Sabe o que é o início de uma eternidade? A gente não tem dimensão disso. Os nossos cabelos brancos, eu tenho certeza que no céu não vai ter cabelo branco. Porque lá a gente não vai envelhecer. Sabe a experiência que o povo de Israel viveu na presença de Deus? Que eles atravessaram o deserto e a roupa deles não gastaram? Para as mulheres deve ter sido uma tristeza não ter que trocar de sapato, não ter que comprar roupa nova, não precisar comprar. Sabe, no céu não vai desgastar nada, na presença de Deus, sabe, Deus preserva todas as coisas. E assim vai ser a nossa vida. Por isso eu queria te dar só um motivo para você viver diante da expectativa da volta de Jesus. É que quando Ele voltar, nós passaremos a viver uma eternidade. Sabe, gastamos tanto tempo pensando no que fazer semana que vem, ano que vem, nas férias, com a empresa, com o meu estudo, com o meu trabalho, depois de formado. Quem diria? Está no plano de quem? Quem planejou? Eu acho que nenhum ser humano planejou ficar aí 3 meses aí quase que parados na atividade. Algumas atividades literalmente paradas durante 3 meses. Passamos mais tempo pensando nas coisas terrenas, que são passageiras, do que nas coisas do céu, que são eternas. Por isso, esse estudo, dentro desse módulo, eu gostaria de que você fosse alimentado diante dessa expectativa da volta de Cristo. Que o seu coração fosse tomado, incendiado por essa grande esperança, que é a esperança pela fé que nós temos, e que possa trazer consolo à sua alma diante das aflições da vida,
das lutas do dia a dia, e que você seja fortalecido no poder que há no nome de Jesus. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim nos fortaleça e que possamos aguardar a sua volta com essa expectativa boa que Jesus vai voltar. Um grande abraço, fique com Deus. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por essa certeza. Alimenta-nos, ó Deus, com esta verdade e ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a anunciarmos, ó Pai, aqueles que tanto precisam ouvir que Jesus há de voltar. Fala o nosso coração a cada dia, alimenta-nos com a Tua verdade, em nome de Jesus.